Seguinte, primeiro, as características em comuns de todos os títulos do Tesouro Direto e o que de fato é um título do Tesouro Direto. O título do Tesouro Direto nada mais é do que um empréstimo que você, pessoa física, vai fazer ao governo e que, por ser um empréstimo que é feito ao governo, é o investimento mais seguro que tem no Brasil, o que torna ele interessante em algumas situações. Antes da gente entrar direito nos títulos, a gente precisa entender sobre a Selic e a IPCA, que eu já falei nas primeiras aulas que tive com vocês, mas a IPCA é a inflação, que é o índice de preço do consumidor amplo, tem a inflação que a gente sente, que é a subida e a descida do preço das coisas que a gente compra. A Selic é uma taxa definida pelo Copom e ela é a taxa básica de juros que o mercado usa para fazer as decisões e ela é utilizada para regular a inflação. Então, quando a inflação está muito alta e a Selic está baixa, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, ele sobe a taxa Selic para poder movimentar a economia e a inflação diminuir. E elas meio que mantêm essa correlação negativa. Uma correlação negativa, elas se mantêm relativamente estáveis juntas, andando meio que lado a lado. Agora, as características em comuns. Todos os títulos do Tesouro Direto eles possuem um rendimento diário, então exatamente igual ao pouquinho ou à caixinha do Nubank. Todos os títulos eles sofrem de uma marcação a mercado. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo que é mais fácil de entender. Quando você vai comprar uma ação, por exemplo, uma cota de alguma coisa, o preço dela oscila devido à compra e venda de ações no mercado. E não é diferente para os títulos do Tesouro Direto. E o que isso quer dizer na prática? Que se você colocar um dinheiro lá e eventualmente você querer sacar em um tempo de espaço curto, dependendo do título também, oscila bastante, pode ser que oscile bastante, você pode sacar menos dinheiro ou mais dinheiro do que você colocou, inclusive do seu montante inicial. Por exemplo, se você colocou 1.000, pode ser que você saque 990, como pode ser que você saque 1.010. Depende da marcação a mercado do tesouro específico que você escolher investir no dia. Imposto de renda regressivo. O que isso quer dizer? Que a partir de mais de 2 anos, quando você coloca o dinheiro no Tesouro Direto, você deixa ele render por mais de 2 anos, o imposto de renda que vai ser calculado sobre ele é menor. Ele começa em 22,5 quando você saca, quando, por exemplo, você coloca o dinheiro e saca ele dentro de 3 meses, se eu não me engano, e acima de 2 anos, o imposto de renda é fixo de 15%. Então, de 2 anos para cima, 15% de imposto de renda você vai pagar. Como é um título que você faz um empréstimo ao governo federal, é um título que dá muita segurança, porque se o governo quebrar, ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro para lhe pagar. Você pode também programar para que o investimento seja realizado de forma automática todo mês, que eu vou mostrar isso também no final da aula. Tem o IOF, que ele é desconsiderado após 30 dias. O que é o IOF? É o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, você colocar o dinheiro no título, ele tem um imposto que é calculado, e se você sacar antes desses 30 dias, você vai sofrer não só o IOF, mas como também vai sofrer do imposto de renda regressivo. E isso é um ponto importante que eu vou falar mais na frente relacionado à reserva de emergência. E também que o valor de investimento para o título do Tesouro Direto é baixo, é relativamente baixo, tem a partir de R$ 30, tem a partir de 100 no caso do Tesouro Selic. E agora a gente aqui vai cobrir os tipos de Tesouro Direto, os títulos que existem. Tem o Selic, o Tesouro Selic, que é títulos do Tesouro Direto indexados à taxa Selic. Tesouro Renda Mais, que são títulos do Tesouro indexados à taxa IPCA, característica única deles. Tem os títulos do Tesouro indexados à taxa IPCA, indexados à inflação. E tem os títulos do Tesouro pré-fixados, que eles têm uma rentabilidade pré-estabelecida, não dependem de nada.
Nesses outros três casos aqui, Selic, renda mais e IPCA com juros semestrais também, eles vão render mais, eles rendem uma porcentagem fixa e a taxa. Então, no caso do juros Selic, ele vai render Selic mais 0,006%. E no caso do renda mais do IPCA, ele vai render IPCA mais 6,10%. O prefixado vai render 12% fixo. Mas ainda assim, todos eles sofrem da marcação a mercado. Outra coisa importante, você realizar o saque antes do tempo, você sofre isso da marcação a mercado, mas se você esperar o prazo de vencimento, você vai conseguir sacar o dinheiro com aquela rentabilidade que você comprou na hora que você escolheu o título. Então, se eu coloquei dinheiro num Tesouro IPCA+, de 2029, por exemplo, e eu acabei contratando a taxa de retorno de IPCA mais 6,5, 6,4. Então, se eu sacar antes, pode ser que eu saque menos devido à marcação a mercado e à oscilação da inflação. Mas se eu esperar até o vencimento final, até a última data de vencimento, que eu recebo o dinheiro todo de volta, ele vai cobrir aquele rendimento. Ele vai render aquilo independente de qualquer coisa. Eu havia falado já o Tesouro Selic, que é o título do Tesouro indexado à taxa Selic. Ele é um título ideal para curto prazo, já que a variação a mercado que ele sofre é a menor, porque a taxa Selic ela oscila diariamente, exatamente como a taxa CDI, que é aquela que o CDB, o Corpinho e da Caixinha do Nubank usam. Tesouro Renda Mais também é um título do Tesouro indexado ao IPCA, então indexado à inflação, só que diferente do IPCA+, ele tem uma característica única dele, que quando chegar no vencimento desse título, então você escolheu Tesouro Renda Mais 2044, 2045. Ao final desse vencimento, você vai receber parte do dinheiro do montante acumulado durante 20 anos todo mês. O nome Renda Mais ele é para dar essa alusão de que você vai receber mais renda na sua aposentadoria. O Tesouro IPCA são títulos do Tesouro indexados à inflação e tem dois tipos, que é o Tesouro IPCA e o Tesouro IPCA com juros semestrais. Qual a diferença? No Tesouro IPCA, os juros gerados, né, eles voltam para o montante. Então, se você colocou, por exemplo, R$100 lá, ele rendeu 10 centavos, próxima vez que for render, vai render com base em R$100 e 10 centavos. E com juros semestrais, todos os juros que foram rendidos no semestre, você vai receber. Então, se você colocou R$100, ele vai sempre render em cima dos R$100. E os juros, por exemplo, que foram, só um exemplo teórico, R$10, você vai receber a cada semestre. No geral, é um investimento ideal para médio ou longo prazo, em que o ideal é se respeitar o prazo de vencimento, exatamente por isso dessa taxa de marcação a mercado. Então, é muito importante que você preste atenção nisso antes de você investir. Tá? Prefixado, como eu já havia falado, ele rende uma taxa fixa, ele não é um título híbrido, como é chamado. Ele não tem uma variável, ele só vai render aquela porcentagem específica. Ele é ideal para médio a longo prazo e, dependendo da taxa de juros, ele pode ser uma boa oportunidade. Vamos supor que, num caso hipotético, a inflação do Brasil esteja baixa e a Selic também esteja. Investir no Tesouro Prefixado seria uma boa ideia nesse caso, se a taxa de rendimento estivesse alta. E as minhas considerações, só para dar a gente fechar aqui. Em qual que eu devo investir? Depende muito, mas no geral, o Tesouro IPCA+, é uma boa escolha, se não a melhor escolha.
Durante as minhas pesquisas, eu vi bastante que o Tesouro Selic ele é ideal para ser usado como reserva de emergência. Mas eu, pessoalmente, não concordo com isso. Por quê? Ah, o Tesouro Selic, a taxa Selic e a taxa CDI, na verdade, elas são bem próximas. E tem uma variação dela, entre elas de tipo, 0,10 a 0,15%. É uma taxa que não vai fazer diferença no final das contas. Então, para reserva de emergência, eu pessoalmente eu prefiro deixar meu dinheiro no CDB, que renda 100% do CDI, porque também isso dá mais liquidez. Ah, mas os títulos do Tesouro Direto, todos eles têm liquidez também. Você pode resgatar no dia seguinte, sim. Mas eles têm mais regras que se aplicam antes de você poder realizar o saque. Então, você, por exemplo, não pode sacar depois das 6 da noite e tem que ser em um dia útil e mais outras coisas. Se você deixar a sua reserva de emergência no porquinho, por exemplo, você pode simplesmente sacar ela quando você bem quiser. E você vai estar abrindo mão de 0,15% de rendimento numa coisa que você vai usar só na emergência. Então, é um caso extremamente específico, que no geral eu recomendo que vocês façam investimento no CDB mesmo. Vou mostrar agora. Perdão. Para que eu deveria investir no Tesouro IPCA+. A gente pode tomar como caso de investimento no Tesouro IPCA+, a situação de que você tem um plano para você fazer, você quer fazer algo, você quer comprar algo. E você não vai precisar daquele dinheiro para você não sofrer a marcação a mercado e possivelmente sacar menos. Porque isso aconteceu comigo. E eu estou com um dos títulos que eu investi tá com menos do que eu coloquei. Justamente por causa dessa marcação a mercado, que eu acabei pegando o título Renda Mais. Eu não havia estudado antes, eu achei interessante a ideia e coloquei. Mas agora que vocês sabem, vocês não vão fazer isso, que é uma péssima ideia. Ah, mas o Tesouro Renda Mais parece uma ideia interessante, sim, de fato parece. Mas a partir do momento que você já está investindo, mesmo de fato você passou pelas fases de acumulação, transição e está usufruindo da renda que você construiu, você pode ter mais rendimento, por exemplo, investindo em ETFs de REITs e fundos imobiliários, que você vai receber essa renda mensal todo mês sem que ela não vai ter fim. Então, ao fim dos 20 anos, você ainda vai continuar recebendo. Certo? E mostrar aqui agora como é a plataforma. Sim, deu para pegar os conceitos com a parte da última aula também. Beleza, perfeito. Obrigado. Essa daqui é a plataforma do Tesouro Direto, tá? Quando você vai fazer seu login nela, você entrar pela primeira vez, você entra com a sua conta gov.br. E, no geral, essa daqui é a interface. Você tem aqui várias opções. Mas as partes principais serão essas daqui, de investir e resgatar. E talvez a consulta. Então, eu vou mostrar aqui uma das características que fornece, que é a de você programar para ser investido todo mês. Aqui, a gente tem vários títulos, Selic, prefixado, IPCA+, IPCA juros semestrais, e tem o Educa Mais também, que eu acabei esquecendo de comentar. O Tesouro Educa Mais, ele serve de forma muito simplificada e grosseira. Ele é para caso que você quer investir na educação de alguém. Então, eu quero, você escolhe esse título, você começa a investir nele, coloca dinheiro nele, e ao chegar no vencimento, durante 5 anos, você vai receber parte daquele montante todo mês. Então, é como se fosse uma versão mais curta e simplificada do Tesouro Renda Mais. Se você não vai receber por 20 anos, vai receber por 5, que geralmente é o tempo de uma faculdade, em média.
Aqui a gente tem as rentabilidades que a gente escolhe do título que a gente quer. Então, aqui tem rentabilidade de 12%, 11,92, 11,80. E a Selic, ela tem essa rentabilidade baixa justamente por causa que a Selic oscila muito e diariamente. A IPCA também, mas de forma menos agressiva. Então, aqui, essa daqui é a aba que mostra todos os títulos do Tesouro Direto. Então, aqui você consegue ver cada rentabilidade que você quer contratar e também o investimento mínimo e esse preço unitário de vencimento. Todos os títulos do Tesouro Direto, eles têm essa mesma característica de vencimento. Então, se der esse prazo de vencimento, essa data de vencimento, o dinheiro ele vai, o montante todo, ele vem para sua conta, a menos que seja um título de juros semestrais ou um de renda mais e um Educa Mais. Esse preço unitário aqui, ele representa como se fosse um múltiplo disso para você poder investir. Então, se aqui está R$ 775,29, quando você for fazer um investimento automático no mês seguinte ou manual, ele vai render uma fração disso. Então, o investimento mínimo aqui, nesse prefixado 2027, é de R$ 31. E mesma coisa, você pode ir analisando aqui. Cada título desse, ele tem um prazo de vencimento diferente, uma rentabilidade diferente, um investimento mínimo diferente. E a cada mês, por mais que você queira, por exemplo, eu quero investir no Tesouro Prefixado 2027, mas eu quero investir R$ 60 de forma fixa. Você não vai conseguir investir 60 um número fechado toda vez, justamente por causa dessa marcação ao mercado. Então, vai ser tipo 62, 59, é um valor que vai variar um pouco, beleza? Vamos colocar aqui uma simulação desse IPCA+, 2029. Vamos colocar quanto eu quero investir hoje, vamos dizer que eu tenho R$ 1.000 parado, o que eu quero colocar? R$ 150 todo mês. Aqui a gente consegue entender melhor como funciona isso e essa questão dos juros compostos no Tesouro Direto. Se a gente tivesse só juntado o dinheiro, a gente teria R$ 9.400. Mas, por causa do que rendeu, a gente ia acabar com R$ 12.137,81. Esses R$ 3.000, mais ou menos, dois e alguma coisa, eles seriam o rendimento dos juros. Mas aqui entra o imposto de renda e também tem a taxa da B3. Essa taxa da B3, ela se aplica a partir do momento, ela é 0,20% ao ano. É um tesouro que, para o investimento de renda fixa, eu considero um pouco grande até, porque tem ETFs que eles têm uma taxa de administração ao ano, mas é baixa. Então, isso aqui, se você deixar por muito tempo, vai correndo aos poucos e pode correr bastante do valor total no final. E depois de feita de retirar os impostos e as taxas, você ficaria com 11.652. E o interessante também daqui do Tesouro Direto é que a gente consegue ver essa simulação que compara o rendimento de todas as coisas. E aqui tem o desenvolvimento anual. Aqui embaixo também. E aqui a gente consegue ver a diferença de IC. Desses 9.400, se a gente tivesse deixado no CDB, seria R$ 11.022. Se a gente deixasse no Tesouro, seria 11.650. Vamos fazer aqui uma comparação da taxa Selic, tá? Na simulação de caso de reserva de emergência, mesma coisa. E vamos colocar aqui R$ 100 por mês. No final, você teria 3.900 e teria rendido mais ou menos uns R$ 500. Só que a rentabilidade aqui foram R$ 89. A diferença foi de R$ 89 se você colocasse no CDB que rendesse 100% do CDI.
que o CDI, como eu já havia falado, o CDI e a Selic são bem próximos. Então, tipo, em caso de reserva de emergência, é melhor você deixar, e também aqui, ó, dá para ver que essa taxa B3, ela não tá porque não é investimento de longo prazo. É um investimento que passa vários anos, então não tem essa taxa. Ao meu ver, os melhores títulos que você pode investir são IPCA+, e dependendo muito do caso, de como estão as taxas de juros, o prefixado. Justamente porque o prefixado pode ser que você pegue ele num tempo bom e que você consiga uma taxa boa, por exemplo, 12,5%, 13%, 14% ao ano, é muita coisa. IPCA. O IPCA+, que ele vai cobrir seu dinheiro da inflação e ele vai estar protegido disso. Então, se você tem um plano, uma viagem, comprar alguma coisa, cara, você quer guardar esse dinheiro para você comprar lá na frente, você pode escolher um IPCA+. Esse renda mais eu desconsideraria, justamente porque quando você começa a investir, que você tem já a sua carteira sua carteira já montada, rendendo com fundos imobiliários, isso aqui passa a ser muito limitado, por causa que o rendimento vai ser só aquilo, não pode, por exemplo, aumentar caso os investimentos que você fez comecem a melhorar, certo? E não acaba depois de 20 anos. Mesma coisa com o Educa Mais, você poderia... Ok, o Educa Mais, ele é válido mediante um caso muito específico, que é esse de você querer investir em algo que você vai receber durante 5 anos, tá? E é isso, pessoal.